E hoje aqui quem está já ligados com as coisas de Deus, a irmã Cristiane aqui louvou, muitos louvores aqui que fala de não baixar a guarda, de lutar, não é isso? De perseverar. O irmão Cláudio também, antes de louvar, falou sobre as dificuldades, muitas vezes a gente enfrenta, nós vencemos obstáculos, muitas vezes para estar na presença de Deus, para estar servindo ao Senhor. E é uma verdade, e Deus ele quer falar conosco acerca da perseverança, né? Perseverança é uma das maiores virtudes cristãs. Então Deus espera que eu e você, como um cristão, como um servo e uma serva de Deus, que todos venham se encontrar em perseverança, porque na perseverança é que temos a vitória. Amém, queridos? Então o Senhor quer falar conosco hoje. Deus ele ministrou ao meu espírito essa semana para trazer algo à igreja a respeito disso. Então em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 15, vai dizer assim: e caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu convido a você a sentar, orar em nome de Jesus comigo, e vamos ouvir a voz de Deus nessa noite através da palavra. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos e adoramos, e a tua presença se faz já presente em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Tu é um Deus que nos consola, um Deus que nos ajuda, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou, Senhor. Senhor, nesse momento estamos aqui abertos para ouvir a tua voz. Prepare cada coração, como diz a tua palavra, como um solo fértil, frutífero, que ao receber a tua palavra, Senhor, viemos a gerar frutos, Senhor. Através da nossa vida, Senhor, vidas também possam ser alcançadas. Senhor, tome a boca do pregador, Senhor, mais uma vez, conceda a palavra de conhecimento, de revelação e de sabedoria, Senhor. Que esta palavra possa gerar vida em nós, Senhor, e que nós venhamos a tomar posse daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmã Cristiane, prepara aquele louvor que eu falei contigo. Isso, tá bom? Amados, aqui o próprio Senhor Jesus ensinando aos discípulos em Lucas capítulo 8, versículo 15. O Senhor lhe diz aqui, comparando o reino de Deus com essa parábola do semeador, e ele diz o seguinte: a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, o que aprendo aqui na palavra de Deus desde já, o tema hoje é sobre perseverança. A palavra do Senhor Jesus fala do solo, que tem que receber a semente, que é a palavra de Deus. Essa semente nós podemos comparar com as promessas que Deus tem a cumprir em nossa vida, mas o solo fértil é algo primordial. Mas a palavra também me diz que junto com esse solo fértil, eu devo ter um posicionamento, e esse posicionamento é perseverança. Imagine você, agricultor que se preze, um lavrador, ele sai a semear e não cuida daquela semente que um dia foi lançada sobre a terra. Ele é a pessoa que tem mais a esperança, e ele deve ser o mais perseverante, para que um dia ele possa colher os frutos daquilo que um dia foi semeado. Você não planta hoje e colhe amanhã. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de regar, existe o tempo de você ter ali realmente cuidando, limpando, talvez as ervas daninhas, tendo que regar com água, tendo que receber a luz do sol, para que na estação própria venha gerar os frutos e gerar o crescimento. Então, amados, nós só vamos realmente colher se nós não desfalecemos, como nós vamos ver daqui a pouquinho na palavra de Deus. Tem muitas pessoas deixando de alcançar promessas de Deus, viver o melhor de Deus, porque está faltando perseverança. Pessoas inconstantes nos seus posicionamentos, talvez dentro da própria casa, na sua união conjugal, talvez ali na sua vida profissional, talvez nos seus estudos, talvez até mesmo no seu próprio ministério, no chamado de Deus. A Bíblia fala que nós vamos produzir frutos. Seremos ali um solo fértil que vai produzir bastante fruto se houver uma perseverança. Aleluia, queridos. Então, amados, a perseverança, antes de falar sobre ela aqui,
Eu queria aqui já trazer à igreja o seguinte: você vai encontrar muitas vezes a palavra perseverança, né? Porque ela combina muito com a palavra chamada paciência. Então você vai ver algumas versões bíblicas a palavra paciência sendo chamada também de perseverança. Então, se em algum momento a sua versão bíblica está escrito paciência, você pode colocar perseverança, porque também vai caber da mesma forma. Porque na verdade a paciência, ela gera a perseverança. A pessoa que persevera é aquela pessoa que tem capacidade de esperar. É uma pessoa que ela tem a paciência de esperar. Então, amados, dizem que a paciência é a mãe da perseverança. Então, somente aqueles que perseveram, você vai encontrar na vida dessa pessoa algo maravilhoso, que é um fruto também chamado paciência. Então nós temos que ser pacientes, capacidade de esperar, e aí vai gerar uma perseverança, e nós vamos ser conquistadores daquilo que Deus sonhou para nós. Então, amados, vamos lá. Perseverança, só para abrir o nosso entendimento, o que significa essa palavra? Perseverança significa ser firme, constante, continuar, persistir sem variar. Aleluia! Eu vou ler novamente, se você quiser anotar é bom. Ser firme, constante, continuar, persistir sem variar. E trazendo uma síntese desse significado, eu coloquei algo aqui interessante. Diz assim: perseverança, na verdade, é vencer os obstáculos. Amém, queridos? Perseverar, o que é? Sintetizando esse significado aqui, significa, na verdade, vencer os obstáculos. Então, uma pessoa que persevera é uma pessoa que vence os obstáculos. Nesses obstáculos você pode botar aí o medo, você pode colocar a dúvida, você pode colocar a incredulidade, você pode colocar os problemas, as dificuldades, os imprevistos que você possa enfrentar em rumo de uma promessa de Deus. Nós temos um solo fértil, recebemos a palavra, recebemos uma promessa da parte do Senhor, mas antes de tudo, Deus espera que eu e você venhamos a ser a perseverante naquilo que um dia Ele quer nos conceder. Porque nesse meio tempo, muitas coisas podem acontecer, mas o que vai vencer é aquele aonde houver a perseverança. Quando a pessoa realmente persevera. Meu irmão, achar que viver uma vida isento de dificuldade, isento de problemas, isentos de desafios, isentos de adversidade, achar que isso é ser perseverante, é um erro tremendo, é um engano muito grande. Você achar que passar uma vida sem problemas, sem dificuldade, sem desafios, você achar que isso é ter uma vida de perseverança, você está enganado. Pelo contrário, a Bíblia vai me dizer que até mesmo os problemas vai gerar perseverança em mim e em você. A palavra de Deus no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala, em Romanos capítulo 5, nós já lemos isso aqui, mas convém ler novamente. Romanos capítulo 5, versículo 13 vai dizer o seguinte: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, tem algumas versões que estão escrito paciência, e tem outras que estão escrito perseverança. Então, meu irmão, as dificuldades, os desafios, os problemas, muitas vezes que nós temos que lidar no nosso dia a dia, os obstáculos, isso na verdade vai produzir uma perseverança quando realmente eu enfrentá-los. Aleluia! Existem situações, meus irmãos, que muitas pessoas, ao enfrentar pequenos problemas, já é motivo para desistir dos sonhos de Deus. Então, amados, a pergunta dessa noite é uma reflexão: o que você faz diante dos obstáculos? Você realmente encara a situação, os desafios, você enfrenta a dificuldade, ou você recua, você desiste, você lança a sua toalha na lona? O que você faz diante dos obstáculos da vida? O que você faz com os problemas que acontecem no decorrer da sua caminhada? Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu ministério. Você realmente já pensa em desistir daquilo que Deus lhe deu, ou por aquilo que Deus já te chamou? Ou você encara a situação?
Porque, meu irmão, aqueles que vencem são chamados perseverantes. Mas aqueles que realmente estão enfadados ao fracasso, meu irmão, essas são pessoas ausentes de perseverança. Aleluia, querido. Então, quando você não persevera, a pessoa que todo momento ela tem uma dificuldade, ela tem um desafio a ser encarado, se ela não perseverar, se ela não encarar a situação, ela nunca vai ter uma vitória na sua vida. É uma pessoa desprovida de conquistas. Meu amado, se você realmente puxar em memória, em alguns homens de Deus, se você realmente olhar para a vida de Moisés, que foi um grande líder de Israel, o desafio que ele teve quando Deus fez uma chamada, ele fez promessa a ele e ao povo, a primeira dificuldade ali foi enfrentar Faraó. A segunda depois ali foi enfrentar o grande desafio do Mar Vermelho, um grande obstáculo. Então Moisés, ele orou, ele buscou ao Senhor, ele enfrentou uma situação, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele orando ao Senhor dos Exércitos, ele enfrentou um grande mar chamado Mar Vermelho. Um desafio para o outro homem de Deus foi chamado ali Davi, o homem segundo o coração de Deus, um problema, um obstáculo na sua caminhada. Um deles foi o quê? O gigante incircunciso filisteu, que desafiou ali, muitas das vezes, tentando intimidar, mas ele encarou, porque colocou o Senhor dos Exércitos à frente daquele obstáculo, à frente daquela dificuldade, à frente daquele gigante. Da mesma forma, um dos maiores conquistadores da Bíblia, chamado Josué, que foi o sucessor de Moisés, quando Deus chamou Josué, naquele momento ali, que ele estava abalado sentimentalmente, porque o seu amigo Moisés, o seu grande líder, era morto. E aí ele chama, naquele momento ali, sai desse lugar de morte, né? Tenha bom ânimo, se esforce, porque eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Medita na minha palavra, não desvie tu para a esquerda e para a direita, mas faz conforme tudo quanto está escrito, então o teu caminho prosperará. Então a maior dificuldade também de início para Josué foi enfrentar o Rio Jordão e após as muralhas de Jericó. O obstáculo na vida de Josué, ele venceu, porque ele estava também ali diante dele, o Senhor dos Exércitos. Então, amados, todos nós, em nossa caminhada, nós não estamos isentos dos problemas, das dificuldades e dos desafios. O próprio Senhor Jesus, ele fala que os justos são muitas suas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Então a grande pergunta dessa noite, o que Deus quer falar conosco, é o seguinte: como nós estamos tratando os desafios da vida? Como nós estamos tratando os problemas, as adversidades, seja na área que for? Você é uma pessoa que já pensa em desistir, jogar a toalha no chão, a olhar para trás, a recuar, ou você vencer o obstáculo e ser mais que um vencedor em Cristo Jesus? Porque não só vence aquele que luta, só vence aquele que persevera. Aquele que não luta, aquele que não persevera, aquele que realmente não crê, aquele que desiste, meu irmão, não tem como conquistar nada nessa vida. Então Deus, ele espera que nós devemos ter o que? A perseverança. Talvez esse momento que você esteja passando, essa dificuldade que você está enfrentando, isso aí Deus está colocando e permitindo estar no teu caminho para trabalhar a sua perseverança. A Bíblia vai dizer que a paciência, a perseverança é fruto do Espírito. E para Deus gerar fruto em nós, Ele usa coisas e pessoas para trabalhar isso em nós. Se nós permitirmos, nós vamos crescer. Enfrentamos a dificuldade, olhando para o Senhor, continuamente nossos olhos estão nele, e Ele vai dar sabedoria, a estratégia do céu, para nós vencermos as dificuldades e os obstáculos dessa vida. Mas se nós desistirmos, quantas pessoas, irmãos, são tão inconstantes nos seus posicionamentos? Seja na área que for, pessoas que não têm firmeza, pessoas que hoje querem uma coisa, amanhã quer outra. Quantas pessoas desejam casar, ora para um casamento, Deus abençoa, Deus constitui um matrimônio, mas na hora de quando é estabelecido um projeto de Deus, uma família, começamos a olhar para as dificuldades, começamos a ver as diferenças, começamos ali a estar diante dos desafios do dia a dia, encarar os problemas, às vezes a imperfeição do cônjuge, Deus tem defeito, todos também têm as suas qualidades, mas muitos preferem lançar a toalha na lona e desistir. Pensam logo em divórcio,
pensam logo em separação. Meu irmão, isso é uma pessoa que não tem realmente perseverança. Primeiro passo: casamento é projeto de Deus? Sim. Aliança é uma coisa inquebrável diante dos olhos do Senhor. Então, se Deus um dia permitir nós fazermos uma aliança, e por vontade própria subimos no altar e fizemos uma aliança diante de Deus, agora cada uma das partes desse relacionamento tem que lutar para a sua união conjugal. Independente dos obstáculos, independente do desafio, independente dos problemas, maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. Muitos declaram essa palavra, muitos conhecem salteado: maior que está comigo que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas às vezes as nossas atitudes desmentem as nossas palavras no dia a dia. Muitos já pensam no derrotismo, muitos já pensam no pessimismo, muitos já pensam na desistência. Meu irmão, é o perseverante que é mais do que um conquistador. Josué foi um conquistador porque houve nele perseverança. E detalhe, irmão, perseverança tem tudo a ver com fé. Quem não tem fé não persevera. Como é que você vai perseverar numa coisa se você não acredita? Não é verdade? Por que eu estou caminhando com Jesus? Porque creio que Ele existe. Porque um dia eu vou morar a eternidade com Ele. Tenho fé para isso. Tenho fé que Ele é fiel, que sem Ele nada sou. Se o Senhor edificar a minha casa, em vão trabalhar por ela. Então a cada dia eu sou dependente de Deus, declarando que Ele é a minha suficiência, que sem Ele nada sou, nada posso fazer, porque tudo é dele, é por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Nós vivemos por fé. Quem não tem fé nisso, desiste no meio da caminhada. Quem não tem fé, irmão, que vai morar no céu, meu irmão, vai viver no mundão aí, vai para o inferno. Tem que ter fé. Então tudo tem que ter fé, e a Bíblia fala sobre isso. Em Tiago capítulo 1, versículo 3, abre a sua Bíblia. Olha aqui Tiago capítulo 1, versículo 3 vai dizer. Tiago capítulo 1, versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Mais uma vez, tem interpretações que dá paciência, e tem versões que dá perseverança. Então aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A fé produz perseverança, meu irmão. Nesse momento talvez de provação, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde você está sendo desafiado, nesse momento ali que você está passando, é nesse momento, através da sua fé, que vai gerar perseverança. E é através dessa perseverança que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Não é desistindo dos sonhos de Deus, não é fugindo dos problemas, não é recuando, mas é enfrentando, é ser determinado, é ser constante, porque Deus, Ele é fiel. Então perseverança é o que? Firmeza. Perseverança é ser constante. Perseverança é uma pessoa determinada. Meu irmão, quantas pessoas, por ser tão inconstante, não chegam em lugar algum? Tem pessoas que começam a faculdade e terminam pela metade. Ela vai se formar? Não. Ela não persevera naquilo que fez. E logo ela vai alcançar o quê? A sua formação do nível superior. Quantas pessoas, irmãos, começam bem no relacionamento e não perseveram, às vezes, no relacionamento, porque não querem enfrentar os problemas. É mais fácil, irmão, fugir da situação aos olhos humanos do que permanecer e lutar. Deus nos chamou e nos faz parte do exército de Cristo. Deus nos chamou para enfrentar as situações. Deus nos chamou para nós recuarmos da situação. Deus nos chamou para a gente fugir de Satanás. Deus nos chamou para a gente fugir de gigantes. Deus nos chamou para ter medo de muralha. Deus nos chamou para fugir de mar vermelho. Deus chamou para a gente encarar, porque Ele é conosco em nome de Jesus. E quantas pessoas estão desistindo dos sonhos de Deus? Quantas pessoas começam bem e terminam mal? No seu chamado, em seus ministérios. Pessoas que não têm constância. Tem pessoas que são uma verdadeira, irmão, explosão emocional. Meu irmão, quando abre uma oportunidade, seja na área que for, meu irmão, parece que é tudo para ela. Deixa comigo, vou fazer isso. Aí começa a fazer sonhos. Aí começa, não, porque eu vou conquistar, porque já penso assim. Aí já pensa lá na frente, porque vai ser muito bom. É que não sei o que, sei que é lá. Aí passa uma semana, passa um mês, aquele fogo acaba.
daqui a pouco está desanimado, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está cabisbaixo. Ó vida, ó céu, o que houve? Não, porque tive um problema, porque aconteceu um negocinho. Meu irmão, se você acha que não tem problema nessa vida, você está no lugar errado, meu irmão. Tem que orar a Deus e ir para o céu logo. Enquanto a gente passa nessa vida, problema a gente vai ter, irmão. A diferença é como nós vamos encarar as situações. Aí você começa uma coisa, não termina. Daqui a pouco pega outra para fazer, não termina. Daqui a pouco pega outra para fazer e não termina. Moral da história, não chega a lugar nenhum. Quantos estão entendendo, meu irmão? Se você começa a fazer um estudo hoje, você está estudando aí um curso. Hoje Deus aqui me falou isso. Deus falou, vai em frente. Aí está ali, faz. Deus falou? Se falou, vai em frente. Se não falou, nem faz nada. Ora Deus, pede uma direção. Aleluia. Deus deu a direção. Deu a direção? Faz. É um curso. Daqui a pouco termina o curso, aí não termina o curso. Fez curso para quê? Para nada. Para ficar guardado. Para que fez aquilo? Não sei. Daqui a pouco faz outra coisa. Aí está estudando novamente. Para que fez isso? Não sei. Está usando? Não. Gastou tempo, gasta dinheiro, gasta tudo. Para que fez aquilo? Meu irmão, Deus não é Deus de confusão. Faz uma faculdade. Hoje eu quero medicina. Está na metade do período. Não, não é isso que eu quero não. Eu quero fazer direito. Aí o cara para de fazer medicina, faz direito. Aí já na metade do período direito. Ah não, eu quero fazer engenharia. Deus falou comigo que é engenharia. Aí daqui a pouco está na metade do período de engenharia. Daqui a pouco, não é isso. Eu quero ser agora veterinário. Deus falou comigo naquela lista. Falou de Noé, é um sinal. É bicho. Quero cuidar de animal. Meu irmão, e você vê, não acaba de direito, não acaba de medicina, não acaba de engenharia, não acaba de veterinário, e está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Você vai aonde desse jeito, meu irmão? Sabe o que está faltando? Primeiro passo, direção. Segundo, perseverança. Fé para enfrentar a dificuldade. Se você acha, seja qual for o tipo de trabalho, seja a profissão, seja o estudo, se você achar que a ausência de problema vai te manter perseverante até o fim, você está iludido. Você está muito enganado. Enquanto nós estamos aqui, meu irmão, eu vi um pregador dizer, se você tem problema, é porque isso indica que você está vivo. Fala para o irmão, você está vivo? Então você deve ter algum problema, né? Não tem problema. Mas Jesus é a solução, irmão, a palavra. Temos o favor de Deus, mas eu tenho que ter fé para isso. Porque se eu não tenho fé para perseverar, eu morro no meio do caminho. Sabe aquela velha história, nadar e morrer na praia? É isso que está acontecendo com muita gente, meu irmão. Mesma coisa ministério. Teu ministério, o que eu vou fazer? Se eu tenho ministério, tem que investir no ministério. Seja de canto, eu vou então, vamos fazer uma aula de canto, vamos investir, vamos estudar mais. Amém? Ou você acha que o Espírito Santo vai fazer isso por você? Filho, fica aí paradinho, deixa que eu vou para o seminário de música com você. Daqui a pouco o Espírito Santo recebe o seminário de música, melisma, né? Impostação de voz, vibrato. Aí o Espírito Santo entra na vida do cara que está dormindo lá. Eu estou com melisma, estou com vibrato, com tudo. O Espírito Santo não faz isso. Ele é o seu, lembra, ajudador. Ele não é o teu substituto. Tem pessoas que querem muitas coisas, irmão. Mas o que você fazendo? Se você realmente tem uma direção, sabe o que quer? Deus falou, Deus não é Deus de confusão. Meu irmão, ministrando um pouco tempo sobre o tempo. O tempo passa, rapidinho. Está passando, né? Já vamos entrar agora, pouco tempo, 2014. E o que a gente está fazendo? Está vendo a banda passar? É na família? Já desistiu do filho? Já desistiu do cônjuge? Já desistiu do sonho de Deus? Já desistiu do chamado? Já desistiu do ministério? Já desistiu dos projetos de Deus? Meu irmão, não podemos perder tempo não. Tempo é algo precioso. E nós temos que ser perseverantes para alcançar a vitória em nossa vida. Só vence, meu irmão, quem é perseverante. Aleluia! Não é porque Deus ama a mais ou B a menos, não. Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho que saber o que quero, eu tenho que ser primeiro resolvido. Senhor, é isso aqui? Tem um sinal? Eu vou até o fim.
O mal que às vezes até Deus está no negócio, mas a gente não termina aquilo que começa. A vitória não é aquele que começa, a vitória é daqueles que terminam. Aleluia! Se nós estamos hoje focados, meu irmão, estudando, seja no trabalho, tudo, qual é o teu foco, meu irmão? Primeiro tu tem que ter foco. Meu irmão, pessoa que não tem um foco, não tem um propósito na vida, vive uma vida, deixa a vida me levar. Na nossa vida a gente tem que ter propósito. Qual é o teu propósito? Quer chegar onde? Onde você quer chegar? Seja espiritualmente, seja ministerialmente, no seu ministério, seja na sua vida profissional, seja no estudo, aonde você quer chegar? Porque o tempo está passando. Aleluia! Aonde você quer chegar? Tá bom aqui? Então tu vai ficar aí quietinho. Não, eu sou um profissional, mas eu acho que se eu investir mais na minha vida, eu vou crescer mais. Persevera, Deus vai te ajudar e você vai chegar lá em nome de Jesus. É na medida da sua fé. Se tu tem uma fé para dar 1 metro, tu vai andar 1 metro. Mas se você tem uma fé para dar 100 metros, tu vai andar 100 metros em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! É onde você quer chegar. Tem vida? Cheguei aqui, para mim tá bom. Quem sou eu para tirar você daí? Tá bom? Então fica aí. Não, Deus falou, é isso aqui, eu vou estudar, eu vou buscar. Meu irmão, hoje em nossos dias, nós estamos dando tanta oportunidade. Meu irmão, é curso profissionalizante gratuito, meu irmão. Meu irmão, você quiser aprender um idioma, você tem. Meu irmão, é tanta coisa que se você pesquisar na internet, tem, meu irmão. Mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que querer. Tenho que pagar o preço. Tenho que ser perseverante. Perseverante, irmão, precisa de esforço. O perseverante, ele tem fé. O perseverante, ele é disciplinado. O perseverante, ele sabe onde quer chegar. Agora, pessoas que não perseveram, inimigo da perseverança é o desânimo. É desanimado, entendeu? Está sempre triste, não sabe o que faz, não tem direção. Às vezes a preguiça é o inimigo da perseverança. O conformismo é o inimigo da perseverança. A falta de fé é o inimigo da perseverança. A dúvida, a incredulidade, joga todos esse fantasma por terra em nome de Jesus. Nós temos que perseverar. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E Deus tem algo a realizar. Primeiro passo, ora a Deus, Senhor, aonde o Senhor quer me colocar? Aonde o Senhor quer me usar? Me dá a tua direção. Deu um sinal verde, irmão. Vai embora em nome de Jesus. A Bíblia vai me dizer o seguinte, lá em Gálatas capítulo 6, abre a sua Bíblia. A Bíblia fala do solo fértil, que nós abrimos aqui em Lucas 8, e fala da perseverança. Em Gálatas capítulo 6 vai dizer o seguinte, olha só como é que a palavra é perfeita. Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos. Qual é a condição? Meu irmão, você está plantando, está lá, não canse, não pare, porque a seu tempo você vai ceifar, se não houver. Se eu parar, se eu desfalecer, se eu desanimar, você vai ceifar alguma coisa? Você vai colher alguma coisa? Não. Você tem que ter até o fim. Aleluia! Então você tem que terminar, meu irmão. A vitória não está no início, está lá no fim. A nossa vitória não está no início, mas está lá no final. Começou, primeiro passo, está na direção, está debaixo de bênção. Deus falou, vai embora em nome de Jesus. Ah, mas tem um mar, vai se abrir. Ah, tem gigante, vai cair por terra. Ah, tem muralha, vai se ruir no nome de Jesus. Jesus nunca falou que vai ser fácil. Você viu na Bíblia? Filho meu, filha minha, vai que é mole. Não tem esse versículo na Bíblia, na minha não tem. Né? Meu filho, minha filha, vai, senta no pudim que vai estar tudo fácil. Vai ser mamão com açúcar. O livro lá de Luiz Brandão, Epístola 2, sei lá. Heresia, meu irmão. Aleluia. Esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo, tenha fé. Meu irmão, se você estudar lá no livro de Atos, a igreja primitiva, exemplo para nós, você vai ver constantemente dizendo a palavra. Perseveraram unânimes na oração, perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram na fé, na comunhão, no partir do pão. É perseverança que Deus traz a vitória, meu irmão. Lança esses inimigos da perseverança por terra. Lança o surgimento do diabo.
Aleluia! Tem pessoas que estão orando, estão buscando, mas não perseveram naquilo que faz. Se Deus falou, vai, que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Isso não significa que você vai ter isenção de dificuldades, de problemas, de adversidade e desafios. Mas maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Aleluia! Se você não encarar a situação, se você não perseverar, tudo é motivo. Meu irmão, na própria obra de Deus, irmão. Quantas pessoas na igreja lá acham que é o céu? Estão no paraíso. Se o irmão deixou de falar com a irmã, ou se a irmã deixou de falar com o irmão, já não vou para a igreja. Já liga para o pastor, já quer entregar já carteirinha, já não sei o quê, quer fugir, já abandonar o ministério. Meu irmão, o que é isso, irmão? Está precisando crescer espiritualmente, irmão. Aleluia! Já é motivo para abandonar o chamado de Deus. Meu irmão, você pensa que está no céu? Não, meu irmão. Igreja é construída com seres humanos. É mesmo, pastor, eu não sabia. Pensei que todo mundo era auréola na cabeça, asinha. Não, irmão. Tem dia que meus irmãos acordam mal. O pastor às vezes pode acordar mal também, irmão. Não é isso? Quem é perfeito aqui? Quem não tem defeito, meu irmão? Ah, pastor, a gente tem que vigiar com certeza. Mas isso não significa que a gente tem falha. Não é verdade? Temos nossas imperfeições. Amar não só aquele que te quer bem, é mole demais. Não é isso? A Bíblia fala que a gente tem que amar até os inimigos. E como é que fica isso? Aleluia! Você evangelizar uma pessoa, entenda bem, amar não tem nada a ver com gostar. Ih, para pensar, hein? Aprendeu, né, filho? Amar não tem nada a ver com gostar. Como é que eu vou evangelizar o cara que é inimigo? O cara ali é brabo. E aí? O mais que ele... Eu não sou inimigo dele, mas ele me vê como inimigo. O cara é ruim, estou perseguindo. Tu morre de amor para evangelizar ele? Não. Amar é mandamento de Deus. Eu tenho que amar porque é uma alma preciosa e vai para o céu em nome de Jesus. Precisa de ajuda, não é? Pode tornar uma bênção. Aleluia! Então não tem nada a ver. Amar, gostar é totalmente diferente. Amar é mandamento. Gostar, você gosta de beijar de A, de B, relacionamentos acontece. Aleluia! Então, meu irmão, em nome de Jesus, quantas pessoas estão desistindo dos sonhos de Deus? Quantas pessoas estão dando crédito por Satanás, para o inimigo, para o adversário da nossa alma? Então aprendemos aqui, irmão, que perseverança tem a ver com fé. Aprendemos aqui que a tribulação lá produz o que? A perseverança, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, abra a sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 vai dizer o seguinte, versículo 12: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Lembrando, fala assim, meu irmão, isso aqui é uma carta. Fala para o irmão, isso aqui é uma carta. E detalhe, carta de prisão. Sabe o que está escrevendo aqui? É Paulo, meu irmão. O homem foi preso, o homem foi açoitado, o homem foi escoteado, o homem foi humilhado, o homem foi apedrejado, foi dado como morto. Meu irmão, o homem sofreu. Mas dentro dessa cadeia aqui, também encorajando os irmãos, irmão, persevera. Aleluia. Tem pessoas que por isso aqui, meu irmão, já é motivo para negar a fé. Vem um obstáculo, vem um problema, é dentro da igreja, é na vida profissional, seja ali às vezes no casamento, é problema, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abandonar, é muita coisa para mim, o diabo está se levantando. Pronto, o diabo vai morrer então, crente. Usa a autoridade que Deus lhe deu. Não dê lugar ao diabo. Você está operando nesse sentido aí, você está tomando essa decisão, Deus está falando isso? Será que você está tomando um posicionamento que Deus está dizendo a você? Ou você está andando segundo o teu coração enganoso? Deus falou, não, meu filho, foge mesmo. Foge desse negócio aí mesmo. Nem cara não. Cara não, que é muito grande. Esse gigante é maior do que você. Você é fraquinho demais. Será que Deus fala isso para você? Pergunta, irmão, você serve que tipo de Deus, meu irmão? Você tem que aprender que você serve o Deus do impossível, meu irmão. O Deus de milagre. O Deus que do nada faz o tudo. Que agindo Ele, quem impedirá? É Deus que está mandando esse tipo de posicionamento? Recuar?
tem que aprender que esse negócio de Deus, às vezes o diabo está soprando e dando crédito. Mas se Deus é o Senhor da sua vida, você vai dar crédito, é a palavra de Deus. Agora, se é Satanás, você vai dar legalidade ao diabo. Isso é forte de ouvir, mas é verdade. Se você é sugestionado pelo diabo e está fazendo aquilo que o diabo quer, quem está sendo o Senhor da sua vida? Me diga aí, meu irmão. E aí? Se é Deus que está falando, meu irmão, ainda que tiver que me humilhar, ainda que realmente eu possa naquele momento ali até perecer e estou sofrendo, mas se Deus mandou, Ele vai garantir a minha vitória em nome de Jesus. Pode ser até com choro que eu estou levando essa semente, mas com certeza eu vou trazer comigo os molhos com alegria. Aleluia! Mas o crente quer desistir, é mais fácil, né? De saudade. Quero isso mais não. Está muito trabalho para mim. Meu irmão Paulo fala aqui, ó. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ninguém quer perfeito, amém, querido? Não tenha alcançado. Paulo fala, eu não alcancei. Ainda não alcancei aquilo que eu quero alcançar. Mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, meta, objetivo, meu irmão, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, um homem que tinha propósito. A vida do cristão tem que ser uma vida de propósito, né? Aleluia. Ele fala, eu prossigo para o alvo. Eu não alcancei, não sou perfeito, mas eu vou chegar lá. Eu estou caminhando, meu irmão, com perseverança, é com paciência, mas eu vou chegar lá. No final eu vou dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, só falta eu receber a coroa do galardão sobre a minha vida. Você está correndo a carreira que lhe foi proposta? O objetivo de Deus na sua vida. Meu irmão, não que eu tenha alcançado, talvez você não alcançou ainda a transformação da sua casa, a bênção no seu lar. Talvez você não alcançou ainda o esposo que você deseja, você meu irmão, a esposa que você deseja, os filhos talvez sejam convertidos, o cônjuge ser salvo, a cura de Deus, uma provisão, uma estabilidade profissional, financeira, econômica. Olha, eu não alcancei, mas eu prossigo e vou alcançar em nome de Jesus. Eu vou perseverar com paciência, eu vou crer, eu vou confiar, porque maior é o que está comigo. Aleluia. Ou você para no meio do caminho, desiste de tudo facilmente. Basta uma pedrinha no meio do caminho, um pequeno obstáculo, já é para ficar na caverna. Tem caminho da vida? Meu irmão, problema eu tenho, problema você tem. Dificuldade todos nós temos, seja cristão, seja pessoa, todo mundo lá fora. A grande diferença é que eu e você temos o favor de Deus, mas Deus, Ele quer que você venha se esforçar, que eu venha também perseverar, que eu venha confiar e crer naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Jesus nunca falou assim, vai ser fácil, filho, você não vai ter problema nenhum, papai vai colocar você no colo e vai te lançar lá na terra que manda leite e mel. Aleluia, querido. Não. A bênção existe, mas é necessário ser conquistada com esforço, com ânimo, com perseverança e com fé. Porque precisamos desse ingrediente na nossa vida, para que realmente, por meio de Cristo, nós vamos ser mais do que um vencedor. Meu irmão, entenda bem isso, irmão. Agora aqui, um exemplo aqui em Tiago, capítulo 5, fala para o seu irmão, a perseverança te traz alegria. Sabe por quê? Quem persevera chega na vitória, quem tem vitória tem alegria. Você concorda comigo? Se você não perseverou, parou no meio do caminho, você não alcançou nada, você vai se alegrar com o quê? Me diga. Agora quando você luta, você enfrenta um obstáculo, você enfrenta um desafio, você está enfrentando um problema, meu Deus, Deus transformou, Deus abençoou, Deus abriu a porta, Deus estabeleceu um novo tempo na minha vida, glória a Deus, eu cheguei na minha vitória, cheguei na minha bênção. Então a perseverança, ela gera alegria. Em Tiago capítulo 5, abra a sua Bíblia, em Tiago capítulo 5, deixa eu ver aqui, 5, no versículo 11.
O próprio Tiago dá exemplo de Jó, meu irmão. Sabe quem foi Jó? Foi um camarada perseverante, meu irmão. Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurado, que significa feliz. Quem são os bem-aventurados? Os que sofreram, ou visto qual foi a perseverança, a paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu. Qual foi o fim de Jó? Foi a lepra? Foi a enfermidade? Qual foi? Foi a bênção de Deus. Aleluia! Porque o Senhor é muito misericordioso e é piedoso. Então a Bíblia vai dizer que bem-aventurado, ele sofreu, teve que enfrentar os problemas, enfrentou, mas negou a fé? Não. Foi paciente? Sim. Foi perseverante? Sim. E ali o final dele foi que ele se tornou um bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus. Quando você chega na tua vitória, você vai olhar para trás, enfrentei muita coisa, mas eu não estava sozinho. Deus foi comigo. E Deus me alcançou a vitória. Seja na área que for, meu irmão, que você está lutando, seja o problema que você esteja encarando, seja o desafio que está na tua presença, você tem que, antes de tudo, colocar o Senhor na frente. Senhor, me dá o sinal, é essa direção, eu vou enfrentar, eu vou perseverar, porque a vitória é aqueles que perseveram, meu irmão. Aleluia! A perseverança faz o crente triunfar. Então, amados, eu quero aqui só realmente aqui abrir um parêntese. Por quê? Falar um pouquinho sobre a obstinação. Meu irmão, obstinação não é perseverança. Escute isso. Escute isso aqui, que isso aqui é sério demais. Obstinação não é perseverança. Uma pessoa obstinada, ela tem também o significado dessa palavra de teimosia. É uma pessoa que é teimosa. Escute isso. E teimosia, segundo a Bíblia, se chama dureza de coração. Tem pessoas que, às vezes, perseverar na palavra, ela é obstinada, ela está na contramão da vontade de Deus. Mas, devido ao orgulho, ela não quer se dobrar diante de Deus, ela se não dobra diante da palavra, ela não se inclina à voz do Espírito Santo. Deus está falando, mas não dá crédito. É como fosse uma perseverança negativa. Da vez ela perseverar, ainda que muitas vezes ela tem que se humilhar, muitas vezes ela vai ter que ir perdoar, muitas vezes ela vai ter que se submeter à vontade de Deus com lágrimas, mas ela prefere viver nessa obstinação. Ela rejeita a palavra, ela rejeita aquilo que está sendo ministrado. Deus pode usar o profeta, Deus usa o pastor na igreja para pregar, Deus usa uma escola bíblica para falar conosco, Deus usa a sua multiforme graça, mas a pessoa está obstinada e ela fala: eu estou aqui e ninguém me tira. Isso é obstinação, é teimosia. Isso se chama rebeldia. Isso se chama dureza de coração. O seu posicionamento nesse desafio, nesse problema, você está se submetendo a Deus ou o seu coração, a sua vontade humana? Sabe o que acontece? Os obstinados, a dureza do coração traz perdas para a nossa vida. Sabe um homem no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que foi duro de coração, obstinado e teimoso? Faraó do Egito. Faraó do Egito, irmão, ele sofreu pragas, perdas incalculáveis no Egito, porque cada praga tinha uma destruição, não é isso? O próprio primogênito de Faraó morreu, perdas pela dureza do coração. Deus está falando, Deus está usando a boca do homem de Deus. E sabe quantas vezes Deus usou Moisés para falar com o Faraó quando vinha a praga? Faraó endurecia o coração. E aí o Faraó era diante ali para orar para aquelas pragas serem extintas do Egito. Ele falou: aí Faraó, você que manda, você quer que eu ore a Deus? O povo está sofrendo. Moisés falava com o Faraó. Sabe o que o Faraó dizia? Vem amanhã. E você está continuando a viver debaixo de praga pela dureza do coração, porque está sendo uma pessoa obstinado. Exemplo disso: Deus está falando que você perdoa e você não perdoa. Aí começa a ter problemas, enfermidade, pressão alta, glicose, insônia, opressões, fica desanimado, fica triste, e o diabo está entrando. Você está tendo perdas, relacionamento sendo destruído por falta de perdão.
e dando lugar ao diabo. Você está sendo perseverante? Não, você está sendo obstinado. Porque a perseverança vai dizer o seguinte: perdoa. Mas dói, perdoa. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor das nossas vidas, irmão? É Jesus. Deus está falando para que uma palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. E quantas vezes somos obstinados a não manter a palavra dura? Fez comigo, faço também. Pisou no meu pé, também piso. E o que Deus fala? Pagar o mal com o mal? Pagar o mal com? Você está sendo perseverante ou você está sendo obstinado? Uma reflexão, irmão. O que a gente está sendo? Os obstinados sofrem perdas, meu irmão. Perdas incalculáveis na sua vida. Destruição. Ali houve um juízo de Deus pela dureza do coração. Quantas vezes Deus fala conosco na sua palavra: não endureçares o vosso coração quando ouvires a voz de Deus. Às vezes a gente está ouvindo a voz de Deus, às vezes é cumprir um chamado, às vezes é colocar a nossa casa em ordem, botar em ordem nossas prioridades. A gente está obstinado por uma situação, às vezes é um relacionamento que Deus não está no namoro e está insistindo ali. Eu vi uma coisa interessante hoje, minha filha. Tem muitos homens aí que oram pela Raquel. Ora pela Raquel, né? Não é isso? Foi o quê? Isaac orou pela Raquel, não foi? Rebeca, perdão. E Jacó pela sua Raquel. Todo mundo quer uma serva de Deus, mas todo mundo está de olho na onde que é o nome daquela? Alita. É uma menina aí de funk aí, sei lá. Todo mundo ora por Raquel, mas estão de olho na Alita. E vice-versa, que é um homem de Deus, mas você está de olho em quem? Aí entra no relacionamento, irmão, e está obstinado, não, porque eu quero, você quer? Aí você depois tem perda lá na frente, não sabe por quê, porque tem tanto julgo desigual. Aleluia. Tem pessoas que estão orando a Deus, irmão, e estão sendo obstinadas. Você acha que Deus está recebendo essa oração? Você acha que essa oração sobe no teto? Se você tem ódio do seu irmão ou de alguém, alimenta essa situação. A Bíblia fala aqui, irmão, somente os puros de coração, não é isso? Os limpos de coração, os puros de coração. Tem Bíblia que fala puro de coração. Esse que pode ver realmente o próprio Deus, ver Deus na sua vida. O coração está cheio de coisas, não se resolve isso. E fica obstinado, porque eu estou certo. Porque eu estou certo, eu tenho meus argumentos, continua se justificando e continua perpetuando o pecado na sua vida. E continua o pecado sendo uma barreira que interrompe a sua oração. Mas tem crente que se acha tão melhor do que o outro, que Deus realmente ama tanto ele, que ele pode ver nessa condição que Deus vai ouvir sua oração. A palavra de Deus é para todo mundo, é para pastor, é para ovelha, é para todo mundo, meu irmão. É para mim e para você. A palavra serve para mim e para você. Se estamos na contramão de Deus, irmão, sai dessa obstinação, sai dessa teimosia. Não fique insistindo em coisa em que Deus não está. Para de ferir a rocha. Aonde vai levar isso tudo aí? Eu tenho que frear, parar um pouquinho e analisar. Senhor, eu estou na contramão. Se arrepende em nome de Jesus. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Quantas pessoas às vezes, né, com problemas, às vezes, você é da igreja, né? Você é da igreja. Deus está nisso. Deus está nisso. Vou largar um chamado. Deus está nisso. Não, porque é problema. Sou muito injustiçado, fui traído, porque é muita prova. Deus quer isso? Ou você está sendo teimoso? Traz o que, meu irmão? Obstinação, que a gente aprendeu? Perdas na nossa vida. Agora, irmão, você pode ter sido até um obstinado, como Jonas. Mas se você é um servo de Deus e dá crédito à palavra, a tempestade vai passar da tua vida em nome de Jesus. Jonas estava na contramão de Deus. O que aconteceu, irmão? Pela teimosia dele. Tempestade, o barco quase indo a perigo, naufragando. Pereceram pessoas dentro da sua própria casa, não somente a ele, mas todos que estavam na sua volta. Por causa da teimosia. Obstinado, não vou fazer isso. Deus mandou, faça. Mas ali depois, quando houve um posicionamento, quando houve um arrependimento, ali a Bíblia fala que realmente aquela tempestade se acabou.
Então, tem muita tempestade que está para se acabar. Está faltando um posicionamento somente. Posicionamento. E detalhe, irmão, uma coisa que eu aprendi e tenho ensinado alguns irmãos aqui da igreja. Às vezes eu falo um com o outro. Não chame, irmão, pecado de problema. Tem pessoas que estão chamando pecado de problema. Problema é uma coisa, pecado é outra. Se você está na contramão de Deus, irmão, você está em pecado, você não está no problema. Você está vivendo um problema que você está no pecado. Deu para gravar isso? É difícil, mas dá para entender. Problema, irmão, é quando você está trabalhando direitinho, você é honesto, tudo lá, do nada você é mandado embora, você está passando um problema, um desemprego. Foi uma coisa que céu está além de você. Problema, você tem uma enfermidade, uma pessoa teve um problema ali, a pessoa ficou enferma. Isso é um problema. Vamos colocar em Deus e pedir ajuda de Deus. Agora a pessoa está vendo no pecado, está falando que é problema. Pastor, estou vivendo no modo adultério, estou com problema. Não, você está no pecado. Não é problema, é pecado. Pastor, estou com problema, estou escravizado aí, estou fazendo isso, tudo de errado. Isso é tempo do Espírito Santo, meu irmão. Nós vamos prestar conta do que nós estamos fazendo com o nosso corpo. O nosso corpo não pertence a nós, mas a Deus. Às vezes a gente acaba destruindo o nosso corpo, se prostituindo, e ainda fala, eu estou com um problema. Não, você está no pecado. Para de chamar, meu irmão, o pecado de problema. Você tem que enfrentar as coisas como ela é. Está errado? Não, estou na desobediência, eu estou no pecado. Então seja um homem ou uma mulher de Deus, toma a posição, porque Deus está requerendo isso essa noite cada um de nós. E as coisas vão melhorar. Esse desânimo vai embora, a tristeza vai embora, a cura ela vem, a libertação ela vem, e Deus vai continuar trabalhando para te dar vitória em nome de Jesus. Aprenda a enfrentar os problemas, meu irmão. Tem preço a sua salvação? Não? Tem? Tem preço? Já viu aqueles crentes aí? Se Deus me abençoar, fabiquinho, vou sair da igreja, não vou adorar não. Não dou mais um louvor a Deus. Paro de ser dizimista. Meu irmão, veja os seus conceitos como cristão. Você já tem o maior presente que é a vida eterna, meu irmão. Aleluia. Aqui a nossa amada irmã hoje, Persiliana, né? Fizemos o cerimonial essa semana, lá do seu esposo, o seu Pepe. Foi ontem, essa semana. O seu Pepe. E graças a Deus, está aqui, firme na fé, louvando e adorando o Senhor. Confortamos ali, levamos uma palavra de salvação ao seu Pepe. E gostei das palavras que a irmã disse. Isso não significa que a irmã não tem dor, não tem sofrimento, não pode chorar. Isso é normal, somos seres humanos. Mas, pastor, aquilo que eu pedi a Deus, Deus fez. Ele salvou meu marido, ele aceitou Jesus. Então tem coisa nessa vida, irmão, que a gente vai ter momentos de perda. Perdeu? Vou abandonar Jesus. Então você não entendeu o plano de salvação ainda na sua vida. Perdeu emprego, já é motivo já para desistir de tudo. Já desistir dos sonhos de Deus, aí começa a vir às vezes as murmurações, os queixumes. Meu irmão, obstáculo, problemas nessa vida nós temos. Mas nós temos um conosco que é maior do que isso tudo. Nele nós somos mais do que vencedores. Um local onde não vai ter mais dor, choro e sofrimento é na glória, é no céu. Enquanto estamos aqui como peregrino estrangeiro, nós vamos ter dificuldade, mas nós temos uma aliança, nós temos o favor de Deus, nós temos o melhor amigo que se chama Jesus Cristo. Aleluia. E é na perseverança que nós vamos vencer. Não é desistindo, não é recuando, pois a palavra do Senhor fala, aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Então são os perseverantes que vão chegar lá, meu irmão, em nome de Jesus. Então, amados, eu quero aqui abrir com você aqui nas Escrituras Sagradas, que a falta de perseverança, a dureza de coração, Deus está falando, se nós continuamos resistindo a Deus, meu irmão, nos afasta da promessa de Deus. Em Números capítulo 32, aconteceu isso com o povo de Israel. Em Números capítulo 32 vai dizer o seguinte, no versículo 11, Números capítulo 32, versículo 11 diz, de certos varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão,
a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. A falta de perseverança te afasta das promessas de Deus. Pessoas que não perseveram, o ministério é afastado, o chamado acaba não se cumprindo, os talentos que Deus nos deu acabam não sendo desenvolvidos pela falta de perseverança. Houve um problema, houve um obstáculo, houve a dificuldade, não rompemos aquela situação e paramos no meio do caminho. Se não tivermos um novo posicionamento, uma nova atitude, não tem como a promessa do chamado se cumprir. Ah, mas Deus me chamou desde quando eu estava lá lançado, eu estava lá, fui na igreja tal, Deus falou, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Meu irmão, se não tiver perseverança, você não chega a lugar nenhum. Escute isso. Deus deu o casamento, Deus constituiu a família. Há problema. Qual o casamento que não tem problema, meu irmão? Me diga aí. Me diga, qual o casamento que não tem as suas diferenças? Você acha que tudo é flores? Mil maravilha, né? Está vendo muito filme. Aleluia. Claro que a nossa vida não pode ver o seu inferno. E se está acontecendo, é porque está sendo dando legalidade ao diabo. Porque o diabo só entra onde há uma brecha. Eu tenho que parar, rever meus conceitos, tomar posicionamento, para que venha a ser uma bênção o meu relacionamento conjugal. Então, amados, se eu não perseverar, seja na área que for, nos estudos, se eu começo o estudo e não termino, você vai ser o quê? Alguém na vida. Seja na faculdade, seja na sua carreira profissional. Se tudo que você veja é um impedimento para você desistir, aí começa a ser triste, desanimado, aí começa a culpar Deus, começa a questionar. Primeiro passo, consulte a Deus. Se você está no sinal de Deus, se você está na visão de Deus, persevera. Agora, se você não estiver, não seja um obstinado, não seja um teimoso, não seja uma pessoa com duro coração. O teu posicionamento nessa situação está sendo correto dentro da palavra de Deus? Tem pessoas que não querem ver a palavra, irmão. Eu aprendi uma coisa, não existe 3 tipos de mensagem. Uma mensagem que o homem gosta de ouvir. Ah, isso é lindo, maravilhoso, glória a Deus. Recebi, glória a Deus, abençoa. Glória a Deus, aleluia. A mensagem que é massageira. Essa a mensagem que alimenta, né, o ego. Existe aquela mensagem que o diabo está falando. Destrutivo. Os falsos profetas estão aí, ó, destruindo, levando muitas pessoas para o inferno. Que só é benção, 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 benção. O povo precisa de santidade, o povo precisa colocar a casa em ordem. Não, só benção. É benção, 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 benção. A benção é só o carro do ano, a benção é a casa própria. Isso é mensagem também do diabo. Só isso. O principal que Deus veio fazer nessa terra é isso. Deus tem prazer em nos abençoar, meu irmão. Mas a essência do cristianismo não é essa. E a terceira mensagem, irmão, é a mensagem que Deus fala à igreja. Essa, como diz lá Timóteo, muito querem sofrem comichões de ouvido. Não, eu tenho que me humilhar? Eu tenho que tomar essa posição? Não. Não quer tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que perseverar na vontade do Pai. Na vontade do Senhor. Porque aquele que persevera, em Hebreus capítulo 10 vai dizer o seguinte, para a gente fechar isso aqui. Hebreus capítulo 10. Não seja um desertor, meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz o seguinte: mas porque necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de haveres feito a vontade minha, a sua, não, a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Quantos começam a empolgação na sua caminhada cristã? Quantos começam a empolgação, às vezes, numa vida profissional, algum negócio, algum relacionamento conjugal? Ah, minha festa é linda, vamos fazer festa, é a roupa, é o salão, é viver, gasta-se rios de dinheiro. Meu irmão, aquilo ali vai acabar, aquilo vai passar.
Você já viu como a noiva fica depois que acaba ali a festa? Ali é a realidade, começou a entrar na realidade. Já viu o marido? A gravata já pegou para cortar, toda cortada, roupa toda troncha, ali a vestido rasgado, depois tem que entregar tudo aquilo que alugou, salgadinho no dia seguinte está tudo murcho, aquele bolo já está todo molhado já na geladeira. Não, acabou. Vê a fita lá, se anima um pouquinho, meu irmão, mas a realidade agora é outra. Tem problema? Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Aí eu falo, aqui no trabalho que não coma. A pessoa quer viver, irmão, você vai debaixo de coqueiro ou de coco, manda o anjo aí, Senhor. Não tem problema, irmão. Tem conta para pagar todo mês? Tem conta, tem. O senhor paga a conta, eu pago. Sei que o senhor é espiritual, não paga a conta, não paga a conta. Vai de mim se não pagar. O problema tu não tem, meu irmão. Vai ficar reclamando? Vai ficar reclamando da conta da água? Vai ficar reclamando da conta da luz? Que eu paguei PTU? Não sei o quê. Graças a que você paga, que você tem. Ah, porque eu pago imposto de renda 10 mil. Graças a Deus, porque tu ganha muito bem, abençoado. Se você paga muito por dinheiro, porque você ganha muito bem. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, persevera, meu irmão. Aí Deus começa a dar tudo, do bom, do melhor, da família, da bicho, da filho. Já viu? Eu não tenho filho, não tenho filho. Aí Deus dá filho e reclama que tem filho. Esse menino deve dar muita luta. Esse menino me dá muita luta. Esse menino faz isso. Eu não sei o que. Educa, disciplina, meu irmão. Bota a tua casa em ordem. Cada dia que passa mais rebelde, você tem que parar para conversar com seu filho? Não para conversar. Aí quando cresce, meu irmão, os amigos levam ele para o mundão aí faz tudo aquilo que não presta. Como é que pode? Levou para a igreja, mas nunca falou de Jesus para ele. Tem dado exemplo como pai, como mãe para eles. Vai para a igreja, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, filho. Vamos de Deus. Quarta, sendo domingo, aleluia, aleluia, vai lá. E vamos lá. Não, estou cansado, hoje estou cansado. Jesus é bom. Quantos estão se entregando nas tentações desse mundo? Quantos estão se entregando, irmão? Começa ali na caminhada. Jesus, ele dá um exemplo para a gente, Mateus capítulo 4. Meu irmão, ele fala, começou ali, ó. O próprio Filho de Deus foi tentado para parar. Deixou exemplo para mim e para você. Aí lá em Mateus 24, ele vai falar assim, meu filho, olha só. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente não pode ficar brincando com Deus a vida inteira, não, meu irmão. Jesus lhe deu o exemplo dele na tentação, passou o que passou. O diabo tentou seduzir, paralisar ele na sua caminhada, para não cumprir o propósito do Pai. O maior referencial que não é Paulo, não é Moisés, não é Jesus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Persevera, meu irmão. Porque quem que perseverar até o fim será salvo. Eu não posso hoje estar banqueteando com o diabo, amanhã banqueteando com o Senhor. Tem que tomar uma posição, perseverar. Porque aquele que persevera vai chegar lá. Mas aquele que é inconstante, não tem firmeza, não chega a lugar algum. A Bíblia vai dizer, aquele que faz a obra de Deus, aquele que é firme e constante, todo o nosso trabalho não é em vão, meu irmão. Trabalhar com firmeza, com constância e abundância na obra do Senhor, porque todo o trabalho que nós fazemos não é em vão. Hoje faço, hoje eu estou afim. Acordei bem, vi um periquito verde. Hoje eu faço. Amanhã, não, hoje não quero fazer, não estou afim, não. Estou cansado. Deixa para outro. A unção que Deus nos dá é intransferível, meu irmão. Se Deus te chama para um propósito, a unção que Ele deu é para você. É a oportunidade, abraça. Ah, mas tem um problema, tem dificuldade. Quem não tem? Estou orando aqui para essa minha garganta, estou bem melhor. Fazia o exame amanhã, né? O médico falou assim, ó, você tem que parar de falar. Eu falei, não posso. Ele falou, então você vai ser obrigado a parar. Tem que descansar a tua voz. Deus está curando, meu irmão. Vou fazer o que eu humanamente tenho que fazer. Temos que fazer. Mas vamos perseverar em nome de Jesus. Porque o trabalho para o Senhor não é em vão. Até por um copo d'água Deus nos dá um galardão, meu irmão. Então persevera, meu irmão, no seu ministério. Se realmente se acredita, persevera no seu chamado, investe. Fé sem obra é morta, meu irmão.
Se você acredita, quais são as obras disso? Quais são os frutos disso? Seja no seu casamento, persevera. A luta está grande, a maior será a vitória. Maior será a tua vitória em nome de Jesus. Persevera. Persevera. Ah, não deu certo. Para um pouquinho, ora a Deus, deu sinal, persevera. Eu não estou ganhando bem. Amanhã você vai ganhar bem em nome de Jesus. Persevera. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar minha condição financeira? Deus vai te dar uma estratégia. Tu és filho de Deus. Tu tem uma aliança, tem um favor. Não é parado, prostrado, desanimado que a gente vai chegar a lugar nenhum, não. Persevera. Sacode a poeira aí, persevera. Senhor, tu tem vitória, o teu melhor dessa terra para mim. Eu vou perseverar. É com esforço, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Persevera. É a perseverança, meu irmão, que significa aquele que vence o obstáculo. Podem vir, mas eu estou com o meu Jesus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Aleluia, queridos. Em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, fechando, olhando para Jesus, do versículo 2, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Meu irmão, fala assim, Jesus suportou a cruz. Fala para o seu irmão, suporte a sua, meu irmão. Suporta. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que vai falando que a cruz dela é o marido, é o filho. Fala besteira dessa, meu irmão. Seu marido é uma bênção, seu filho é uma bênção, meu irmão. Suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Foi pouco que Jesus passou, meu irmão? Não, né? Conta-se, mas para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, meu irmão, a maior referência que nós temos é o Senhor Jesus. Sabe por quê? Só vence naquele grande dia que são chamados santos. Os santos são aqueles que perseveram até o fim, meu irmão. Em nome de Jesus. Em Apocalipse, fica de pé em nome de Jesus, pega a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Olha que Deus falando naquele grande dia, dizendo assim para o seu povo: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aleluia, querido. Então